Oi pessoal, tudo bem? Eu resolvi gravar para vocês a aula que eu dei no 26º Congresso Paraibano de Cardiologia, que foi sobre as evidências científicas dos inibidores da SGLT2 em prevenção primária, doença renal crônica e insuficiência cardíaca. Eu declaro que não tenho conflito de interesse para falar sobre essa classe de antidiabéticos orais que vem revolucionando a medicina, representada principalmente pela dapagliflozina, pela canagliflozina e empagliflozina. Mas para entender um pouco melhor sobre os seus efeitos, eu trouxe aqui a bula da dapagliflozina, que mostra que ela é indicada para o tratamento do diabetes tipo 2, mas também para tratamento da insuficiência cardíaca e para a doença renal crônica. Então, olha só. A nefropatia diabética afeta cerca de 40% dos pacientes com diabetes e é a principal causa de doença renal crônica no mundo. Desde 2015, com o EMPA-REG, nós já sabíamos que houve melhora dos desfechos renais, mas também foi visto no EMPA Reduced, com a empagliflozina, e no Canvas com a canagliflozina. Mas foi o CREDENCE, em 2019, foi o primeiro estudo desenhado para avaliação de desfecho renal, mas percebam que ainda com pacientes com diabetes tipo 2. E olha só, nos pacientes com doença renal terminal, que evoluíram para diálise, transplante renal ou morte renal, houve redução do desfecho. Olha só a diferença aqui da linhazinha assim, mais marrom, que é o placebo, versus a linha azul de quem usou canagliflozina. Toda vez que eu tenho o hazard ratio menor que 1 e o intervalo de confiança não tocando 1, sendo menor que 1 não tocando ele, ó, eu tenho um benefício. Tá? Então, nos desfechos renais houve benefício, nos desfechos compostos renais também houve benefício e no desfecho primário composto total também houve benefício. Percebam que ainda por morte por todas as causas tocou 1 e aqui também morte por causa cardiovascular tocou 1. Então foi tudo na trave, tá bom? E olha só o que acontece. A redução da proteinúria, que é a relação albumina-creatinina. O azul, quem usou canagliflozina, houve uma redução muito mais importante da proteinúria versus o placebo. E olha só o que aconteceu aqui com a taxa de filtração glomerular. Houve uma piora inicial no azul, ó, piora inicial, seguida de uma estabilização. Olha como houve um aplanamento dessa curva em relação à curvazinha mais marrom. Então, o placebo houve uma deteriorização muito mais progressiva, tá? E se você for colocar aqui, ó, mais ou menos estável, fica assim. E perceba que mais ou menos com 12 meses foi um cruzamento dessa curva com benefício em prol da canagliflozina. Todos esses estudos prévios levaram à realização de um estudo dedicado para a doença renal crônica em pacientes com ou sem diabetes. Esse foi o DAPA-CKD. E o resultado foi semelhante aos demais, independente da redução da glicose ou da doença cardiovascular. Então, em todos houve redução dos desfechos em prol da dapagliflozina. E o resultado, a curva da taxa de filtração glomerular foi bem semelhante, com o cruzamento das curvas aqui próximo de 12 meses. A empagliflozina foi testada no EMPA-KIDNEY, que foi interrompido precocemente devido ao claro efeito positivo da medicação frente ao placebo. E como é que age o inibidor da SGLT2 nos rins? Então, nós temos dois cotransportadores de sódio e glicose no néfron. O primeiro, o inibidor da SGLT2, o SGLT2 é responsável por reabsorver 90% da glicose total e o SGLT1 é responsável pelos 10% restantes. Aí, olha só, como eu deixo de absorver glicose e sódio no túbulo contorcido proximal, chega no final, aqui perto da mácula densa, mais glicose e sódio. Então, isso vai fazer com que haja uma inibição da renina, gerando uma vasoconstricção da arteríola aferente e uma vasodilatação da arteríola eferente, fazendo então com que haja, olha só, se eu fecho isso aqui, ó, a entrada, se eu fecho a porta de entrada e eu abro a porta de saída, eu vou ter um esvaziamento mais fácil do glomérulo e menos impacto em cima do glomérulo, fazendo com que, no longo prazo, haja uma melhora da taxa de filtração glomerular. Então, provavelmente, aquela taxa de filtração glomerular piorada no início que eu falei, provavelmente é uma correção do hiperfluxo, da hiperfiltração glomerular.
Ah, professor, mas eu só quero usar se tiver em diretriz. Tudo bem. A diretriz do CADIGO de 2022, mas desde 2020, para manejo da doença renal crônica em pacientes com diabetes, mostra na base da pirâmide, depois da mudança do estilo de vida, o nosso querido inibidor da SGLT2 como primeira linha do tratamento ao lado da metformina, da estatina e do Iecobra. E olha só aqui onde ele é preferível, né? Então, quando eu tenho uma taxa de filtração glomerular acima de 20 ml por minuto, a alta prioridade, aqueles pacientes com proteinúria maior que 200 mg por grama ou portadores de insuficiência cardíaca, eu tenho que ter muita atenção para as potenciais contraindicações, como aqueles pacientes com risco de infecção genital, aqueles pacientes com cetoacidose diabética, com úlcera dos membros inferiores ou com imunossupressão. E aqui as opções: canagliflozina de 100, dapagliflozina de 10 mg, tá bom? Beleza, ótimo. E na insuficiência cardíaca? Diante de todo o quadro apresentado até aqui, sentiu-se a necessidade de se desenhar um estudo apenas com pacientes portadores de insuficiência cardíaca fração de ejeção reduzida, com ou sem diabetes. Esse foi o DAPA-IGF, que tinha apenas 40-45% dos pacientes diabéticos, e mostrou redução de todos os desfechos combinados, incluindo morte por causa cardiovascular de maneira significante. Olha só, internação por insuficiência cardíaca, morte por qualquer causa, morte por doença cardiovascular e o desfecho primário composto. Então, em todos houve redução de desfechos. Já com a empagliflozina, na sequência, em 2020, o Emperor Reduced mostrou também, apesar de não mostrar uma redução específica de morte cardiovascular, ele demonstrou uma redução de desfecho composto, principalmente por internações por insuficiência cardíaca. Perceba aqui a diferença com hazard ratio de 0,7 e o intervalo de confiança não tocando 1. Isso praticamente em todos os subgrupos. Percebam que se não tocar aqui essa linha para cá é pró-placebo. Essa linha para cá é pró-empagliflozina. Percebam que foi pró-empagliflozina em quase todas as características dos pacientes. E aqui está um resumo de todos os principais estudos, o DAPA-IGF, o Emperor Reduced, o Emperor Preserved, inclusive esse aqui com a sotagliflozina, que é o inibidor da SGLT2 e inibidor da SGLT1. Percebam que no desfecho composto, aqui por morte cardiovascular ou hospitalização por insuficiência cardíaca, foi benéfico em prol do inibidor da SGLT2 sem tocar o 1. Não necessariamente com morte, mas principalmente às custas de hospitalização por insuficiência cardíaca. Também para pacientes sem disfunção sistólica ventricular, o DELIVER Trial foi publicado no Congresso Europeu, agora em agosto desse ano, com resultado semelhante ao Emperor Preserved. Percebam que não houve redução da mortalidade, mas houve sim redução da internação por insuficiência cardíaca. Tá? Aqui, ó. E aí, morte por todas as causas quase foi positivo. Morte por causas cardiovasculares também, ó. 0,88 de hazard ratio, mas tocou 1, então não foi significante estatisticamente falando. Mas qual é o efeito no coração? Bom, então ele inibe também essa bomba sódio-hidrogênio da membrana plasmática do miócito, cardiomiócito. Então ele diminui a quantidade do sódio citoplasmático e do cálcio, mexendo no potencial de ação e na contração e relaxamento do cardiomiócito. Através também da elevação dos níveis de cetonas séricos, isso gera uma melhora da função da mitocôndria com aumento da produção do ATP. Isso aqui, inclusive, pode promover o aumento da viabilidade do cardiomiócito. E olha só isso aqui, ó. Ele diminui o estresse oxidativo, diminuindo a pressão sobre a cavidade ventricular e a parede ventricular esquerda, gerando um aumento do fluxo endotelial, né, da função endotelial coronária e uma vasodilatação. Através de um efeito diurético, ele diminui o volume plasmático, melhorando inclusive a pressão arterial, reduzindo a pressão arterial. Há um aumento da atividade eritropoetina com aumento da massa de células vermelhas. Também há uma redução do peso corporal e uma melhora dos ácidos livres, das gorduras, diminuindo a gordura central, inclusive com a gordura pericárdica, que gera uma inflamação no coração, e a fibrose miocárdica, além daqueles efeitos no sistema renal.
Ah, mas para você que gosta só de diretriz, tudo bem. Aqui está a nossa diretriz brasileira com sua atualização de 2021 de insuficiência cardíaca, mostrando que em pacientes que se mantenham sintomáticos apesar da terapia tripla otimizada, então a terapia tripla aqui, se ele se mantiver sintomático, eu posso adicionar o inibidor da SGLT2 sem problema com classe de indicação 1. Na diretriz europeia, também de 2021, mostrando o uso de dapagliflozina ou empagliflozina como classe 1 de indicação já de início de terapia, e aqui na diretriz americana de 2022, como Step 1, depois de feito o diagnóstico dos pacientes, tá? Além da terapia tripla já padrão, iniciar com o inibidor da SGLT2 como classe 1 de indicação já de cara, primeira linha. E, para nossa surpresa também, nessa nova diretriz, o inibidor da SGLT2 teve indicação 2A na IC com fração de ação preservada e na IC com fração de ação levemente reduzida, enquanto o tratamento padrão clássico com as outras medicações ganhou indicação 2B. E tem mais coisa? Tem. Publicado em 2021, uma meta-análise com 34 estudos no Heart Rhythm, mostrando redução do risco de fibrilação atrial ou flood atrial com odds ratio de 0,81, não tocando 1, então foi benéfico, e também da morte súbita por causa cardiovascular com odds ratio de 0,87, chegando a tocar 1, mas foi benéfico para esse caso, para esses pacientes. Por fim, eu lembro para todos a dose utilizada na insuficiência cardíaca e na doença renal crônica, bem como faixa de clearance de creatinina autorizado, via de regra acima de 25 ml por minuto. Então, dá dapagliflozina 10 mg por dia, a empagliflozina de 10 podendo chegar a 25 e a canagliflozina de 100, a dose de 300 não é recomendada para pacientes portadores de doença renal crônica. E o clearance de creatinina autorizado é com clearance acima de 25 para DAPA, acima de 20 nos pacientes portadores de IC com fração de ação reduzida para empagliflozina e acima de 30 para canagliflozina. Lembra a todos dos meus contatos, principalmente aqui no Instagram, onde a gente pode fazer algumas discussões bem bacanas sobre temas de clínica médica, com foco principalmente na cardiologia, e qualquer coisa eu estou à disposição de todos para que a gente possa fazer alguma discussão, tá? Como take home message, os inibidores da SGLT2 são os responsáveis por grande mudança no paradigma em pacientes com IC e doença renal crônica. Eles melhoram os desfechos em pacientes com IC em vastos níveis de fração de ejeção, principalmente naqueles com ou sem diabetes. São drogas seguras e com efeitos colaterais conhecidos, e eles passam a fazer parte da rotina do endocrinologista, do cardiologista e do nefrologista. Muito obrigado a todos, eu estou à disposição para qualquer dúvidas que surjam.